Então, existem 2 fatores que a doença acaba comprometendo, e o tratamento também, que é a potência sexual e a incontinência urinária. Então, às vezes, o medo do paciente de ter um desses 2 problemas pode impedir ele de procurar um médico. E ao contrário, quanto antes você procurar, menor chance de você evoluir para esses problemas. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda Benício aqui do Minha Vida. Hoje o nosso papo vai ser sobre o Novembro Azul. Vamos falar um pouquinho sobre a saúde do homem e focado na questão do câncer de próstata. Aqui comigo está a doutora Ana Paula Cardoso, que é oncologista clínica do Hospital Albert Einstein. Obrigada, doutora, pela presença. Obrigada a vocês. E esse papo é possível graças à nossa patrocinadora, a MSD. Doutora Ana Paula, e qual é a incidência de câncer de próstata no Brasil? Então, Fernanda, o câncer de próstata no Brasil é responsável por mais de 71 mil novos casos todo ano, tá? E a gente viu essa incidência aumentar em torno de quase 10% nos últimos anos, tá? E por que isso acontece? Porque existe uma mudança de estilo de vida da população, tá? Então, hoje em dia, as pessoas comem pior, podemos dizer. As pessoas são mais obesas. As pessoas, não podemos dizer que trabalham mais, mas trabalham talvez com uma pior qualidade de vida, tanto em termos de poluição, quanto em termos de horas mesmo de trabalho, menos tempo de sono e uma qualidade de alimentação pior que acaba levando à obesidade. Então, muito a gente acredita desse aumento do número de casos está relacionado às mudanças de vida, mudança de estilo de vida da população, e também o que a gente não pode negar é o envelhecimento da população do nosso país, tá? Então, a população brasileira, a expectativa de vida do brasileiro aumentou muito nos últimos anos, né? A gente chegou a 78 anos. E com o envelhecimento da população, você tem um aumento do número de casos de doenças degenerativas, cardiovasculares e assim como o câncer. Então, você tem uma preocupação maior, especialmente em relação ao número de câncer na população, que posso falar mais tarde para vocês, que é enorme, assim como o câncer de próstata. É muito importante. Eu acho que essa questão da mudança do estilo de vida, ela é importante para vários assuntos, né? E a gente acaba ficando até repetitivo aqui no Minha Vida, porque diversos assuntos que a gente aborda, a gente fala muito sobre essa questão da mudança do estilo de vida. Acho que a gente pode falar um pouquinho mais para frente de formas para ajudar nisso, né? Mas tem algum sinal, algum sintoma, alguma coisa que esse paciente ele possa observar para facilitar esse tratamento, para adiantar, não sei, para procurar um médico? Como que ele pode agir nesses casos? Eu acho que assim, é importante lembrar que a maior parte dos casos de câncer de próstata, eles são silenciosos, tá? Então, o paciente não vai apresentar um sintoma que faça ele procurar o consultório médico. É muito importante, inclusive quando a gente está falando de Novembro Azul, a gente lembrar que esse é um mês de lembrança da saúde do homem. Tá? Então, o câncer de próstata, apesar de ser o segundo câncer mais frequente nos homens, porque o primeiro, num país tropical, é sempre o câncer de pele, não melanoma, ou seja, o câncer de próstata, depois do câncer de pele, ele é o mais frequente, é muito importante lembrar o homem de procurar o consultório médico. Tá? Então, na maior parte dos casos, não vai ter sintoma. Tá? Então, lembrar que o paciente, quando apresenta um sintoma de câncer de próstata, se trata de um câncer avançado, que vai ter menor possibilidade de tratamento, existem muitas, mas menor possibilidade de tratamento e menor chance de cura, tá? Enquanto você comparar com câncer precoce, tem quase 95% de chance de cura, tá? Então, eu falo que quando fala de sinais e sintomas, eu falo dos sinais e sintomas da hiperplasia prostática, por exemplo, que é o que faz o homem procurar o consultório médico. Então, dificuldade para urinar, levantar várias vezes à noite para fazer xixi, ou casos, às vezes, até que podem levar a um câncer mais avançado, como, por exemplo, sangramento na urina, faz o homem procurar o médico, tá? E por um acaso pode ser feito o diagnóstico do câncer de próstata. Se esse diagnóstico for precoce, existem várias possibilidades de tratamento, o paciente pode até escolher com a mesma chance de cura.
Quando são casos mais avançados, às vezes aquela é a sua melhor possibilidade, você não vai ter chance de escolher. O tratamento pode comprometer mais ou menos a sua saúde e a sua qualidade de vida. Então eu falo, o câncer de próstata, quanto antes diagnosticado, ele vai ter maior chance de cura e menos você vai ser afetado pelo tratamento. É muito importante isso. Quando a gente fala de campanha de prevenção, a gente tenta promover menor chance de morte pela doença, mas também menor chance de comprometimento pelo tratamento. Então, falando um pouco, por exemplo, da mulher, que eu acho que é mais fácil de enxergar. A mulher, quando faz o diagnóstico de um câncer de mama, ela pode ter a mama retirada, ela pode ter que fazer tratamentos durante anos, tá? Então, isso se chama comorbidade. Ela vai ficar com aquelas comorbidades depois do tratamento. O homem com câncer de próstata, ele vai fazer uma cirurgia, vai fazer uma radioterapia, pode fazer um bloqueio hormonal, então ele tem um comprometimento pelo tratamento, tá? Então, é importante lembrar que quanto mais precoce, esse comprometimento vai ser menor, tá? Então, eu tenho receio de que as campanhas do Novembro Azul, as campanhas do câncer de próstata, elas mexem muito com o medo do homem. Sim. Né? Eu não sei se é o medo, nós vamos falar sobre isso, né? Como que faz o rastreamento. Mas não sei se é o medo do toque retal, se é o medo do PSA, por exemplo. Eu acho que é o medo de se comprometer com a doença. Então, existem 2 fatores que a doença acaba comprometendo. E o tratamento também, que é a potência sexual e a incontinência urinária. Então, às vezes, o medo do paciente de ter um desses 2 problemas pode impedir ele de procurar um médico. E ao contrário, quanto antes você procurar, menor chance de você evoluir para esses problemas. É importante falar, porque para falar dos homens, né, a gente costuma falar e fica parecendo que, é preconceito, não é bem assim, mas de forma geral, a nossa audiência, a preocupação sobre saúde de forma geral dentro do Minha Vida vem mais por parte das mulheres. Então, os homens, acho que tem essa questão do câncer de próstata, que tudo que está relacionado, mas eles de forma geral só vão consultar um especialista quando já tem um estágio mais avançado em várias doenças mesmo, né? Então, a gente tem até uma pesquisa que o especialista mais consultado é o cardiologista, por exemplo, porque eles têm mais medo dessa questão da saúde cardiovascular, né, das doenças relacionadas ao coração. Então, acho que falar da saúde do homem e realmente falar que não é uma questão de fazer consultar o médico, fazer o exame só específico também para o câncer de próstata, é importante a gente falar que é a saúde geral desse paciente, né? E aí eu acho que a gente entra naquele assunto que a gente estava falando, que às vezes as pessoas buscam algumas fórmulas mágicas para evitar o câncer de próstata, né? Então, eu preciso consumir uma vitamina E com selênio, eu preciso usar ômega 3, tem alguma fórmula mágica? Como que pode ser essa relação com a saúde de uma forma mais equilibrada e que vai ter realmente um resultado positivo para a vida dessas pessoas? Existem várias coisas, várias medidas que você consegue reduzir o seu risco pessoal de câncer, tá? Então, quais são as medidas que você pode colocar e aplicar no seu dia a dia a partir de hoje? Então, a primeira coisa, parar de fumar, tá? A cessação do tabagismo, você parar de fumar, é a medida de maior impacto em saúde pública no mundo, tá? Então, se você quiser fazer uma coisa pela sua saúde, pare de fumar. Você está ajudando a sua saúde, inclusive a saúde dos seus familiares, tá? Segunda coisa, início de uma atividade física, tá? Então, o início de uma atividade física, que a gente fala que é pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana, ela reduz muito o seu risco de câncer, associado a uma dieta saudável. O que é dieta saudável, Fernanda? Não é dieta, não é restrição calórica, não é deixar de comer pão, deixar de comer arroz, não é. É aquilo que você coloca no seu prato durante todos os dias. Não é aquilo que você coloca no seu prato durante um mês para emagrecer. Tá? É aquilo que você faz todos os dias. Então, uma alimentação rica em vegetais, com menos industrializados,
tá? Que você se alimente com mais salada, por exemplo, com menos carboidrato, especialmente os carboidratos com farinha branca. Então, o arroz, a massa, o pão branco, né? Com menos doce, menos gordura de origem animal. A gordura animal, por muitas vezes, ela já foi associada ao aumento do risco do câncer, especialmente de próstata. Então, quanto menos você reduz, por exemplo, a carne vermelha, reduzir para 1 vez por semana, a manteiga, mesmo o azeite, o excesso de óleo que você usa na comida em casa. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu não tenho uma alimentação gordurosa. Mas como que você prepara os seus alimentos? Se você põe na panela muito óleo, muita manteiga, você está se alimentando com muita gordura, né? Então, essa redução da gordura e adaptação do peso, você manter um peso saudável, especialmente na idade adulta. Existem vários estudos que mostram que o ganho de peso na idade adulta, tanto para o homem quanto para a mulher, aumenta o risco de câncer. E são os cânceres relacionados à parte hormonal. Então, especialmente o câncer de próstata, o câncer de mama, o câncer coloretal, que é o câncer de intestino, estão relacionados à obesidade, que hoje em dia no Brasil é um problema. Sim. Né? Então, antigamente, dados do IBGE, por exemplo, mostram que aquela cadeira do metrô, uma cadeira mais larga, a gente não tinha essas cadeiras no nosso metrô. Hoje em dia tem cada vez um número maior, porque a nossa população está ficando obesa. Tá? Então, todas essas reduções de hábitos, essas melhoras dos hábitos de vida, associado às medidas de rastreamento do câncer, que não é só o câncer de próstata, tem o câncer de mama, câncer coloretal, câncer de colo de útero e câncer de pulmão, que são os 5 cânceres que a gente tem medidas certas de prevenção, você consegue reduzir o número de câncer pessoal em até 60%. Então, por isso que, lembrando, eu falo, para de olhar para o lugar errado. Porque se você olhar para dentro do consultório médico, se você procurar um médico, que o médico que cuida da saúde do homem normalmente é o urologista, tá? Mas tem pacientes que vão ter um cardiologista, por exemplo. Se você olhar para dentro do consultório médico e fazer todas as medidas conhecidas para reduzir o seu número de câncer, além de tudo isso que eu falei, algumas vacinas também, como por exemplo a vacina da hepatite e do HPV, você reduz a sua chance de câncer em até 60%. Nossa, bom, é uma boa notícia, é um bom motivo, eu gente, para cuidar da saúde. Muito mais significativo do que você falar para um paciente tomar vitamina E, selênio, ômega 3, tá? Que são coisas que podem ajudar uma parcela da população, mas um número muito menor de pessoas do que se você fizer todo o resto, que exige mudança de hábitos. E não é fácil, mas eu acho que é um pouquinho, né, doutora? Assim, é isso, né? A gente não consegue evitar todo o tempo a farinha branca, a gordura, mas se a gente tiver isso na nossa cabeça de evitar e essa redução, já vai fazer uma diferença muito grande, né? Não só para os homens com essa maior tendência para ter um câncer de próstata, mas também para a saúde de forma geral. E aí você falou um pouco sobre a família, né? Sobre a esposa que vai ao consultório. E como que é essa relação da hereditariedade, da questão da família? Existe algum câncer específico que, o meu pai teve câncer de próstata, eu também vou ter? Como que funciona essa relação da hereditariedade no câncer? Existe uma coisa que se chama, no consultório médico, história familiar. A história familiar é fundamental, mas também duas coisas. Primeiro, história familiar, vamos lembrar. Então, pacientes que têm história familiar de câncer, ou seja, o seu pai teve câncer de próstata, o seu tio teve câncer de próstata, ou muitas vezes até um irmão já teve câncer de próstata. Então, essa pessoa, ela tem um risco elevado de ter câncer de próstata e ela deve procurar o médico 10 anos antes da população normal. Tá? Então, por exemplo, de acordo com a idade do seu pai, vamos dizer, seu pai teve um câncer de próstata aos 50 anos. Então, muito antes das outras pessoas, aos 40, às vezes aos 35, você vai procurar o médico e vai se interessar pela saúde da sua próstata e a sua saúde. Existe alguma coisa que eu possa fazer para reduzir o meu risco de câncer? É essa pergunta que você vai fazer para o médico, tá?
Então, isso é uma coisa. A outra coisa são pacientes que têm uma história familiar não de câncer de próstata, mas de outros tipos de câncer que estão relacionados à herança hereditária do câncer de próstata. Por exemplo, câncer de mama, câncer de endométrio, câncer coloretal. Tá? Então, esses tipos de câncer também te levam a uma busca mais precoce pelo rastreamento. Ou então, você já tem na sua família uma história com a presença de uma mutação. Então, às vezes, por exemplo, muita gente fala da mutação da Angelina Jolie, que é a mutação do BRCA. Esse gene, ele aumenta o risco de câncer de mama, de próstata, de ovário e de outras doenças, tá? Então, se você já tem um histórico conhecido com uma alteração genética na sua família, mais um motivo para você procurar um médico. Será que você não tem que fazer um teste genético que te ajude a fazer um rastreamento mais direcionado para você? A melhor eficácia das campanhas de rastreamento, o rastreamento ele é pessoal. É aquele rastreamento que não vai estar escrito no INCA, não vai estar escrito na folha do jornal. É um rastreamento para você. É o seu risco pessoal de câncer que está, sim, relacionado à sua história familiar. Por outro lado, Fernanda, qual é a chance do meu câncer ser hereditário? Pequena. Importante. Se você não tem uma história familiar, se você não tem uma história pessoal, às vezes você já teve outro câncer. Sua chance é pequena, tá? Câncer de próstata é maior do que os outros tipos de câncer. Então, posso falar em torno de 10, 12% da chance desse câncer ser hereditário. A maior parte das pessoas vão ser a primeira pessoa na família que vai ter um caso de câncer, tá? Então, algumas pessoas, especialmente as pessoas que já estão diagnosticadas com câncer de próstata, às vezes de acordo com o estadiamento que a gente chama da doença, então, volume de doença, quantidade de, às vezes tem ínguas, que a gente fala que são os linfonodos abdominais comprometidos. Enfim, de acordo com a agressividade da doença que ela se apresenta no diagnóstico, você já tem chance de fazer uma investigação genética ali no diagnóstico. Esse diagnóstico, ele fala sobre a sua herança familiar de câncer. Aquele gene que você herdou da sua mãe e do seu pai. Então, pode te ajudar, sim, porque isso fala a favor, às vezes, de uma evolução mais rápida da doença. Mas, especialmente, pode ajudar os seus familiares. Né? Então, se você realmente tiver uma herança familiar, um gene mutado, você pode, às vezes, iniciar uma investigação na sua família, né? Saber se seus filhos também têm aquela mutação, se seus irmãos também têm aquela mutação, e salvar muita gente, porque essas pessoas vão ter uma busca personalizada pelo câncer. Doutora, nessa última resposta, você falou muito sobre essa questão de como vai evoluir, né, o câncer. E a gente estava conversando um pouquinho antes da gravação, que você comentou sobre quando você faz o diagnóstico precoce, o tratamento, ele acaba ficando mais tranquilo, né? Você aumenta a chance da pessoa conviver com a doença até por muitos anos, ter uma qualidade de vida maior ao longo do tempo. Como que funciona isso? Porque às vezes as pessoas acham, eu tive esse diagnóstico aqui, e como que eu faço para conviver com isso? Agora eu vou morrer? Vamos falar um pouquinho disso, do depois também desse diagnóstico, como que funciona essa evolução? Então, Fernanda, a maior parte dos casos de câncer de próstata são indolentes. O que é isso? É uma doença que evolui muito lentamente. Tá bom. A maior parte dos pacientes são diagnosticados com uma doença já com uma idade mais avançada. A média de idade dos pacientes com câncer de próstata é de 60 anos. Então, quanto mais idoso, maior a chance de câncer. Tá? É um dos fatores de risco. Então, a maior parte dos pacientes não vão ter uma evolução agressiva. Tá? Aqueles que têm mutação podem ter uma evolução mais agressiva de doença, mas é uma doença que costuma demorar muito tempo para comprometer aquele paciente. São essas doenças que oferecem mais chance de cura para o paciente, maior chance de escolha, de alternativa.
Então, quando você promove a campanha do rastreamento do câncer de próstata, que você indica, por exemplo, uma idade ideal, 45, 50 anos, pelo menos, poxa, a gente procura o consultório do médico desde a nossa adolescência. A gente está pedindo para os homens, a partir dos 40, 45 anos, procurar o consultório médico, se interessar pela sua saúde e pela saúde da sua próstata. Fazer o rastreamento, que é o exame de PSA, associado, por exemplo, depois você vai falar, ao toque retal. Tem que fazer ou não tem que fazer? Enfim, você está promovendo a detecção precoce da doença. O que acontece? Quando você faz o diagnóstico de uma doença inicial, você tem várias oportunidades de tratamento. Uma delas, inclusive, é a vigilância ativa. Então, para um paciente diagnosticado, poxa, com uma doença quase benigna, vamos dizer assim, nem precisava ter feito o diagnóstico. Bom, a gente fez o diagnóstico de uma doença muito precoce, podemos fazer apenas seguimento. Ele está sendo dispensado do consultório? Jamais. Vai retornar de 3 em 3 meses, vai repetir o toque retal, vai fazer uma ressonância, vai fazer uma biópsia. Ok. Quando necessitar de tratamento, será feito. No entanto, ele pode ser diagnosticado com uma doença que a gente fala assim, um pouco mais importante. Essa doença, ela tem a possibilidade cirúrgica, que é a retirada da próstata, tá? Que é uma das melhores oportunidades de tratamento. E ele tem também a oportunidade de fazer o tratamento com radioterapia. Então, na maior parte dos estágios da doença, a radioterapia e a prostatectomia, que é a cirurgia, elas são iguais. Tão eficazes quanto mais precoce é a doença. Quando a doença passa a ser um pouco mais avançada, às vezes a radioterapia, por exemplo, é associada a bloqueio hormonal. Às vezes a gente faz 6 meses de bloqueio hormonal, às vezes a gente faz 2 anos em média, para pacientes com doença mais avançada. A prostatectomia que a gente faz para uma doença um pouco mais avançada, às vezes ela sozinha não vai ser suficiente. Você vai ganhar um tratamento depois da cirurgia, uma radioterapia, com ou sem, mais uma vez, o bloqueio hormonal. Tá? Então, à medida que a doença vai avançando, você vai tendo outras oportunidades de tratamento com menos chance de cura. Até o ponto que a gente tem pacientes diagnosticados realmente com doença avançada. Continua sendo uma doença indolente? Continua, tá? Na maior parte dos pacientes, o câncer de próstata é um dos cânceres que dá mais oportunidade de tratamento para o paciente por mais tempo de vida. Isso é incrível. E nos últimos 10, 15 anos, a gente teve o surgimento de 10 novas drogas. Tá? Então, mudou tudo. Você não pode usar o exemplo do seu avô que teve câncer de próstata aqui. Nós estamos falando de 2023, nós estamos falando de inúmeras possibilidades de tratamento, mesmo para doença avançada. Mas isso vai restringindo as possibilidades do paciente. Então, a necessidade de fazer mais tratamento, às vezes desse tratamento comprometer mais a vida do paciente, a qualidade de vida. Então, eu acho que nesse sentido, não sei se eu me expliquei bem, a gente fala sobre precocidade, possibilidade de tratamento e menos comprometimento da qualidade de vida, ou doenças mais avançadas que podem comprometer mais tanto o seu tempo de vida quanto a sua qualidade de vida. Tá, e as possibilidades de tratamento, que eu acho que isso é muito importante, né? Porque não é simplesmente fazer uma detecção precoce, né? Quando a gente fala da importância dos exames, mas é ter essa chance desse tratamento ser muito melhor para a própria pessoa mesmo, para a qualidade de vida da própria pessoa. E aí, doutora, a gente falou do assunto do exame de toque, que no fim das contas, no passado a gente começaria falando do Novembro Azul, falando de câncer de próstata, já falando disso, né? Mas eu acho que é importante a gente também mostrar que tem diversos fatores que estão relacionados. A gente tem um tempo aqui da nossa conversa que não vai ser suficiente para abordar todos os temas que estão relacionados a isso. Mas, doutora, no fim das contas, esse exame de toque, ele é realmente necessário para o diagnóstico? Olha só, ele pode ser muito útil. Não é que ele é necessário, é que ele pode te ajudar muito, tá? Então, o rastreamento do câncer de próstata, ele é feito com um exame de sangue simples, que chama PSA, e um exame de toque retal, que em 20% dos pacientes diagnosticados com câncer de próstata, o PSA não é alterado. Então,
você às vezes é diagnosticado com toque retal. Salva a vida e não custa nenhum real. Então, assim, é o que eu falo. Eu tenho dificuldade para entender esse preconceito, né? Porque é uma questão de educação. Eu acho que se você, na sua casa, o seu pai, o seu tio, os seus irmãos, tiverem se liberar dessa questão do preconceito e entender que o médico é um parceiro seu. Ele está fazendo alguma coisa ali pela promoção da sua saúde. Posso falar um pouco sobre o número de cânceres no mundo? Claro, com certeza. Então, assim, estimativas mostram de que o número de câncer, por exemplo, que a gente tinha pouco tempo atrás, em 2020, era de 20 milhões de casos. E uma estimativa de mais ou menos 10 milhões de mortes relacionadas à doença. A estimativa para 2040, que está aí, é de 30 milhões de casos de câncer no mundo e 16 milhões de mortes. A gente não tem hoje ferramentas no mundo capazes de tratar esse número de pacientes. Então, quando você não consegue ter uma estrutura complexa e rica o suficiente para tratar esse número de pacientes, o que você pode fazer? Promover a saúde e aumentar a prevenção, reduzir o número de casos. É isso que a gente tem que fazer para poder salvar o maior número de pessoas possíveis. Essa antecipação do tratamento te dá mais alternativas. Então, às vezes, esse homem, essa pessoa, ela pode estar evitando o exame porque ela não quer fazer esse toque, mas depois ela vai ter que fazer um tratamento tão agressivo que vai ser muito pior do que ter feito esse exame que para aquela pessoa pode ser invasivo também, mas o tratamento com certeza depois no final, se for um estágio muito avançado, vai ser muito pior para aquele paciente, muito pior para aquela pessoa. Sim. Então acho que isso é muito importante, essa chance de melhorar o tratamento é para a vida da própria pessoa, né, para a vida do próprio homem. Então é importante muito falar sobre essa questão e dessas diversas possibilidades de tratamento. Então hoje em dia tem muito mais possibilidade de tratamento, então quanto mais tempo você tiver, quanto mais informação, mais você vai poder abrir mão dessas novas possibilidades e dessa forma de garantir a qualidade de vida e a vida mesmo das pessoas, né? Teve um dado interessante que eu ouvi num conteúdo que você gravou, que na verdade grande parte dos homens diagnosticados com câncer de próstata, a doença que mais causa morte não é o câncer. Não é o câncer. A maior causa de morte no paciente com câncer de próstata é a doença cardiovascular, tá? Então, mais uma vez, quando a gente fala de câncer, a gente está falando de chance de cura. Mas como o câncer de próstata, ele é um câncer que a gente chama de indolente, é um câncer que o paciente vai com certeza viver muitos anos, é importante garantir qualidade de vida, né? Então, todas as medidas que impactam qualidade de vida, que reduzem a morbidade do tratamento, são muito importantes. E quando a gente está falando de medidas de redução do risco de câncer, a gente está falando de medidas muito comuns que melhoram a sua chance de qualquer outra doença, tá? Então, você reduzir o seu peso, você evitar uma dieta industrializada, uma dieta rica em gordura animal, você está reduzindo a sua chance de morte pelo coração, tá? Então, são medidas que impactam a sua saúde como um todo. Reduz a sua chance de diabetes, de hipertensão, de infarto, que acabam melhorando a sua saúde no geral. É muito importante. Essa informação eu acho que é primordial. E tem uma questão que a gente vem trabalhando também muito recente, né? Quando a gente fala de atividade física, de mudança de alimentação, que é a questão da massa magra, né? Então, para as pessoas mais idosas, é muito importante que elas olhem para essa questão da massa magra que a gente fala, que é essa questão dos músculos, né, da força dos músculos, de manter os músculos também. Então acho que esse é um ponto bem importante, porque às vezes a gente escuta, né, as pessoas falam: eu pratico atividade física, eu saio para dar uma volta no quarteirão com o meu animal de estimação. Então assim, para entender exatamente, né, e você falou um pouquinho sobre esses minutos de atividade física e sobre essa importância também da manutenção dos músculos também de forma geral, né? Músculo é vida, Fernanda. Então vai sobreviver mais quem tiver mais músculo, especialmente
conforme a idade vai passando. A gente não fica mais jovem, a gente fica mais velho. E a gente perde espontaneamente massa muscular, tá? Então, você tem que, vamos dizer, subir a escada rolante que está descendo. Você tem que se esforçar. Atividade física aeróbica é ótima, é o mínimo. Mas a atividade física muscular, para ganhar massa muscular, ela salva a vida do idoso. É muito importante. Tá? Sim. Então, especialmente quando a gente começa um tratamento para câncer de próstata, que o paciente normalmente já é idoso e muitas vezes vai precisar de um bloqueio hormonal, que é o bloqueio da testosterona. Que todo mundo sabe que testosterona ajuda o homem a manter a massa muscular. Quando você tira a testosterona, você está falando de uma perda acelerada da massa muscular. Então, no consultório, eu estimulo demais e eu consigo, com muitos pacientes, eles começarem uma atividade aeróbica e, na sequência, começar uma atividade muscular, a ponto deles dizerem depois que eles estão melhores do que antes. Tá? Então, massa muscular define quantidade de vida e te salva. É muito importante. E aí você estava falando sobre o câncer de próstata, o paciente ele ter um tempo de tratamento e ter uma vida mais longa, né? Mas, na verdade, as pessoas elas têm muito medo. Quando a gente fala de câncer, elas associam muito rápido a questão da metástase, né? Então se eu tenho esse câncer, ele vai afetar outras áreas do meu corpo, ele vai... Como que funciona essa relação do câncer de próstata com a metástase? Então, o câncer de próstata, como toda doença maligna, ele pode levar a metástase. O que é metástase? É um conjunto de células que se soltou da onde ela nasceu. Então, o câncer de próstata nasceu na próstata, né? Aí, um dia, ele conseguiu se soltar e foi ali para os linfonodos de trás da barriga ou foi para os ossos, né? Então, 90% dos casos de doença avançada, por exemplo, tem doença nos ossos. Tá? E menor número de pacientes vão ter metástases, por exemplo, no pulmão, no fígado. Como que isso funciona? Isso é um diagnóstico de morte? Não. Tá? Eu tinha um paciente que toda vez que ele vinha no consultório, ele me perguntava: doutora, eu vou morrer? Eu vou passar desse Natal? E eu respondi durante muitos anos para ele, graças a Deus, que sim. Tá? Ele viveu muito bem. Durante todos os anos que ele ficou comigo, foram quase 10 anos. Ele já era bem idoso e acabou falecendo por outros motivos. Tá? Então, essa questão, ela é importante, ela traz muita ansiedade para o paciente, o fato de você ter uma doença que a gente fala que está fora da próstata, uma doença que pode estar fora de controle no diagnóstico. Mas a partir do diagnóstico, você consegue controlar. Nos últimos anos, Fernando, posso falar que a partir de, 2004, mas a partir de 2010, de uma maneira mais importante, ou seja, nos últimos 13 anos, a gente está falando de 10 novos tratamentos para câncer de próstata. Tá? Então, começou com as quimioterapias, que elas foram trazidas para um cenário mais precoce da doença, de forma que aumenta muito a chance de vida do paciente. São 2 novas. Tá? A gente está falando de 4 novos que a gente chama agentes hormonais. São agentes que vão bloquear a testosterona de uma maneira mais efetiva. A gente está falando de 2 radiofármacos, que são tratamentos da medicina nuclear com elementos radioativos que são feitos na veia. A gente está falando de inibidores de PARP, que é uma enzima, vamos dizer, corretora do DNA. Quando você inibe ela, você promove mais chance de morte tumoral, que é, às vezes, direcionada para uma população, voltando ao assunto das alterações genéticas, ela é muito mais eficaz na população que tem aquelas alterações mutacionais, como, por exemplo, da Angelina Jolie, o BRCA. Mas está aprovada no Brasil para uma população, às vezes até que não tem essas alterações, associado a um outro tratamento que é um novo agente hormonal. Tá? Então, assim, existem tantas possibilidades de tratamento, tanta mudança do sequenciamento de tratamento, que está trazendo cada vez mais vida. Os pacientes vivem tanto que passa a ser muito importante garantir a qualidade de vida daquele paciente.
Então é o contrário do que ele está pensando. Ah, eu vou morrer. Não, não vai. Vamos garantir a sua qualidade de vida. Vamos viver a sua vida normalmente. Se você trabalha e gosta do seu trabalho, continue trabalhando. Se você não faz atividade física, faça. Se você não tem uma alimentação saudável, tenha. Por quê? Porque você vai viver. É isso. Então, todo mundo não quer viver mais e mal. As pessoas querem viver mais e bem. Melhor. A gente tem várias outras dúvidas, né? Acho que tem a questão da próstata aumentada, lá que você já tinha comentado, a hiperplasia prostática, que é quando a próstata está aumentada, que não necessariamente vai ser um câncer, mas é o que acaba levando a pessoa para o consultório. Mas ela pode se tornar um câncer, uma pessoa que tem uma próstata aumentada, ela precisa fazer esse monitoramento mais frequente? Como que funciona isso? Não. Ela precisa cuidar da saúde como todo mundo, tá? Então, assim, a hiperplasia, talvez isso que você tenha falado, ela nasce numa área da próstata diferente do câncer, tá? Então, a próstata, ela é uma parte da nossa uretra, da nossa não, dos homens. Então, ela envolve a uretra, que é o canal por onde sai a urina, certo? A parte de dentro da próstata, que é a parte que dá a hiperplasia, que cresce aquele tecido, ela comprime a uretra. Quando ela comprime a uretra, ela dá sintoma urinário. Então, o paciente tem dificuldade para urinar, o paciente fica gotejando para fazer xixi, termina de fazer xixi, continua com vontade de fazer xixi, levanta várias vezes à noite, tá? Então, esses são os sintomas da hiperplasia, porque estão ali dentro. Na parte externa da próstata é que normalmente nasce o câncer. Então, são até regiões diferentes. O que eu te falei é, com o envelhecimento do paciente, a maior parte deles vão ter hiperplasia. Então, a maior parte dos pacientes tem sintomas urinários. E isso pode levar o paciente para o consultório e culminar num diagnóstico do câncer de próstata que estava silencioso ali. Mas o médico, através das suas próprias ferramentas, ele consegue fazer essa detecção. Então, não é você em casa que vai pedir um exame, não. Mas se você se interessa pela sua saúde, existem várias coisas que podem te levar a uma detecção precoce e melhorar as suas possibilidades de tratamento. Bom, a gente tem várias dúvidas aqui sobre câncer de próstata e saúde de forma geral. E como a gente começou falando que o Novembro Azul também não é só o câncer de próstata, mas toda a saúde masculina, tem algum outro exame que essa população precise fazer? Alguma doença que também seja importante colocar de forma no radar? Acho importante, Fernanda, lembrar que depois do câncer de pele, o câncer mais frequente é o câncer de próstata. Depois vem o câncer coloretal, que é o câncer de intestino. E o terceiro é o câncer de pulmão. Então, esse a gente pode dizer que são os 3 cânceres mais frequentes na população masculina. E contra esses 3 existem campanhas de rastreamento. Mas às vezes não recebem tanta importância e são tão importantes quanto. Então, esses dias eu recebi um paciente idoso no consultório que ele mesmo escutou, por exemplo, falar sobre a colonoscopia e questionou o médico dele: poxa, eu nunca fiz, eu não posso fazer? E, por fim, ele acabou conseguindo fazer e acabou sendo diagnosticado um câncer de intestino, tá? A colonoscopia, ela é recomendada para todos os pacientes a partir de 45, 50 anos, tá? E ela reduz a sua chance de morte por câncer de intestino em torno de 40%. Então, são pouquíssimos brasileiros que têm acesso a esse exame. Importante que as pessoas saibam que ela salva vidas. Tá? Em terceiro lugar é o câncer de pulmão. O câncer de pulmão, as campanhas de rastreamento é mais direcionado para o tabagista, aquela pessoa que fuma muito, tá? 2 maços de cigarro durante 20, 30 anos, ou 1 maço de cigarro, mas durante mais tempo. Tá? Essas pessoas, elas têm indicação de tomografia de rastreamento a partir dos 55 anos. Que também salva a vida de uma maneira importante. Tá? Então, eu acho muito importante falar dessas campanhas também, que às vezes não recebem tanta atenção, assim como das vacinas. A vacina do HPV, ela está disponível no SUS para as crianças a partir de 9 anos.
Ela é mais direcionada, obviamente, para as meninas, porque o câncer de colo uterino é o terceiro mais frequente nas mulheres. Mas nos homens tem câncer de canal anal, tem câncer de pênis e tem câncer de garganta. E ela evita quase 100% desses tipos de câncer, tá? Então, assim, hoje em dia está disponível para todos os adolescentes e para as pessoas imunossupressas também, a partir até 45, 50 anos, mais ou menos, tá? Então, vacina do HPV e vacina da hepatite B, que vai evitar o câncer de fígado. Tudo isso compõe as nossas campanhas de rastreamento. Muito importante. E os jovens, eles precisam já se preocupar com a saúde deles, né? No caso do câncer, a gente falou da maior incidência para pessoas mais velhas, mas pessoas jovens também podem ter o câncer de próstata? Sim, tá? Especialmente quando está relacionado a essa parte hereditária. Então, como eu te disse, quando a pessoa tem um antecedente familiar importante, quando o pai da pessoa teve câncer de próstata, quando ela teve câncer de próstata antes dos 50 anos, então o risco é muito elevado. Você, além de ter que fazer uma investigação genética, você tem que começar a rastrear o câncer 10, 15 anos antes do que o seu pai teve. Tá? Então, se teve com 50 anos, você com 35 já tem que estar ligado. Tá? Então, se foram outros tipos de câncer, por exemplo, câncer de intestino, câncer de mama, outro tipo de câncer. Tem câncer de mama em homem também. Isso. Tá? Tem câncer de mama em homem, que é 100 vezes menos frequente, mas fala muito a favor de um diagnóstico genético. Então, essa pessoa precisa buscar o consultório, precisa buscar as campanhas de rastreamento 10, 15 anos antes daquele parente que teve o diagnóstico. Isso é muito importante. Independente da idade, se ela tem 20, se ela tem 25 anos, existem famílias com diagnósticos genéticos, síndromes familiares. E aí não tem idade. Já o pediatra, a partir do momento que está sabendo daquele diagnóstico genético na família, ele já vai estar direcionando os exames de rastreamento. Então, as campanhas de rastreamento, Fernanda, elas estão para a população em geral. Para todo mundo. É para você ficar sabendo e você avisar o seu médico. São campanhas de informação, de empoderamento da população. Agora, dentro de um consultório médico, o médico também pode te ajudar a direcionar uma coisa personalizada, que não é para todo mundo, é para você. Para quem não fez esse diagnóstico precoce e vai ter esse estágio talvez mais avançado, quais são esses sintomas que o paciente vai observar? Os sintomas da doença avançada, Fernanda, eles podem estar localizados na própria próstata e aí vão estar relacionados aos sintomas urinários, dificuldade para urinar, retenção de urina. O paciente pode ter, às vezes, até obstrução, não conseguir mais urinar com sangue. Tá? E são sintomas que podem indicar uma doença avançada localmente, na próstata. Mas a maior parte dos pacientes vão ter sintomas gerais, então que indicam realmente uma doença muito mais avançada, como por exemplo dor óssea, tá? Então, infelizmente, 90% dos pacientes com doença avançada, eles têm doença nos ossos, então pode levar a dor óssea, pode levar a perda de peso, perda do apetite, principalmente, e perda da energia, né? Pacientes que às vezes não têm fadiga, têm cansaço, não levantam da cama, que são sintomas comuns a outras doenças também, que são obrigatoriamente necessários procurar um médico para você fazer um diagnóstico. Bom, doutora, assim, dúvidas não faltam. A gente poderia ficar aqui horas falando sobre saúde de forma geral, especificamente a saúde dos homens, mas eu acho que para os homens, principalmente, até pela nossa audiência não ser tão forte em relação aos homens, porque as mulheres procuram mais sobre saúde, vamos deixar um recado para esses homens, para realmente eles cuidarem da saúde. Você pode deixar um recado para eles, por favor? Nossa, com certeza. Eu acho que é muito importante levar o homem para o consultório médico, tá? Fazer uma medicina preventiva, não reativa. E por quê? Porque você está fazendo um bem não só pela sua saúde, você está fazendo um bem pela saúde da sua família. Você está garantindo a sua, que a gente chama de longevidade, que é você garantir uma vida longa com qualidade de vida. Tá? Não procurar o médico apenas quando você não aguenta mais
sentir aquilo que você está sentindo. Procure o médico, especialmente se você não estiver sentindo nada, para fazer uma medicina preventiva. Existem várias doenças que você pode prevenir. Não é só o câncer de próstata. Além dos outros tipos de câncer, existe a doença principal nos homens, que é a doença cardiovascular. Então, você se estimular a adotar hábitos de vida saudável, né? Então, evitar o tabagismo, iniciar uma atividade física, ter uma dieta saudável, fazer atividade física, procurar saber sobre aquelas vacinas que eu comentei que pode salvar a sua vida, e especialmente as campanhas de rastreamento que podem fazer você detectar de forma precoce e resolver aquilo num passe de mágica, sem comprometimento da sua vida. Bom, a doutora tem muito conteúdo também disponível na internet, o próprio Minha Vida também tem muito mais conteúdo se vocês quiserem saber mais, e a MSD também promove muitos conteúdos para você cuidar melhor da sua saúde. E a gente se vê no próximo papo. Tchau, tchau! Tchau, tchau.